Fala pessoal, estamos na nossa segunda aula do curso de Arduino e na aula de hoje nós vamos aprender como ligar LEDs no Arduino. Então, na descrição do vídeo está o link da plataforma, clica nele, faça seu login e vamos iniciar nossa aula. Fazendo o login, a gente cai nessa tela aqui, que é a tela principal da plataforma que nós vamos trabalhar. Então, o que nós vamos fazer? Clicar aqui em circuito, do lado esquerdo, e depois nós vamos clicar aqui em criar novo circuito. Clicando em criar novo circuito, vai abrir o painel para a gente criar o nosso Arduino. Então, clicar em criar novo circuito, e a próxima tela é a tela do Arduino. Bom, gente, nessa tela, a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar o nome do nosso projeto. Então, aqui em cima, do lado esquerdo, ele gera um nome aleatório. É só clicar uma vez nele. Eu vou colocar aula 02 ligando LED e dar um Enter. Esse painel do meio aqui é onde nós vamos adicionar os nossos componentes. E aqui do lado direito nós temos os componentes. Arrastando o cursor aqui para baixo, essa barra aqui para baixo, a gente tem o Arduino Uno R3. Clicamos uma vez e clicamos na tela e nós temos o nosso Arduino na tela. Bom, nós já vimos no vídeo anterior para que serve cada uma das conexões e para que serve o Arduino. Então agora nós vamos ligar um LED no Arduino e ver como não é difícil. A primeira coisa que nós vamos fazer, isso é padrão, é testar para ver se o Arduino está funcionando. Então a gente clica no botão iniciar simulação, que ele vai ligar o Arduino e vai acender esse LED aqui para a gente. Ligando o Arduino e acendendo o LED, a gente para a simulação, vem aqui em código. Esse bloco de código que a gente vai ver daqui a pouco, mais detalhadamente, a gente vai deletar. Então clica na primeira linha, segura e arrasta ele em cima da lixeira. Agora, se a gente clicar em iniciar simulação novamente, é só o LED de on que fica ligado. O LED aqui interno ele não fica ligado. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer então é ligar um LED. Arrastando a nossa barra de componentes aqui para cima, o segundo item que nós temos é um LED. A gente clica nele e clica na tela, em qualquer lugar. Clicando e arrastando ele em qualquer lugar, ele cria essa caixa de informação para a gente, onde a gente pode colocar o nome do componente e, no caso do LED, selecionar qual a cor do LED. Eu vou manter ele vermelho mesmo, eu vou colocar o nome de LED vermelho. Esse nome não é obrigatório, mas quando a gente tem muitos componentes no projeto e você chega um momento que você fica perdido na quantidade de componente, é interessante nomear para saber para saber qual componente é o que. Nesse caso a gente só vai ter um LED aqui, não vai ter problema. Então nomeei para LED vermelho, mantive a cor vermelho. Se você quiser clicar nessa setinha, ele vai abrir uma caixa com várias cores, você pode escolher a cor que você quiser. E agora nós vamos conectar ele. Como a gente já viu no vídeo passado sobre o Arduino, todo componente que é ligado externamente ao Arduino, ele precisa de uma alimentação de energia. E no caso do LED, a alimentação de energia ela é por padrão de 5 volts. Então como que a gente faz para ligar a energia no LED? E uma outra coisa que é importante, a gente pode reparar que quando a gente insere o LED na tela, ele tem duas partes aqui, dois lados, duas conexões. Uma conexão que é reta e essa conexão aqui que ela tem essa curva, né? Ela tem esse ângulo. Qual que é a diferença delas? A conexão que é reta, que está do lado esquerdo dele, ela é a conexão negativa. É onde a gente vai ligar o fio negativo. Quando a gente trabalha com energia, tem sempre o fio positivo e o fio negativo, o lado positivo e o lado negativo. No caso do LED, essa perna reta dele é o lado negativo. E essa perna com essa curva aqui é o lado positivo. O lado negativo a gente conecta em alguma entrada escrita GND. Podem ser uma dessas duas aqui de baixo ou no GND aqui de cima. Tá? E o lado positivo a gente vai conectar direto aqui na entrada de energia, que no caso 5 volts. Como que a gente faz para ligar? Eu clico no primeiro componente, então eu vou ligar a parte negativa dele.
eu clico aqui no final da conexão, ele vai aparecer uma caixinha vermelhinha escrito catódica nesse caso, que é o nome dessa conexão do LED. Clica nele e aí cada clique que a gente der é como se eu estivesse fazendo um caminho até chegar na minha conexão aqui GND. E eu clico no GND. Se você não quiser fazer todo esse caminho e quiser ligar direto, não tem problema. Então, você pode clicar uma vez aqui onde está escrito catódica e clicar no GND, que ele cria esse caminho. Por padrão, todo fio que liga parte negativa de um dispositivo, ele fica na cor preta. Então, onde tem cor verde aqui, é só a gente clicar na setinha e selecionar na caixinha que vai aparecer, a gente seleciona a cor preta. Então, a gente repara aqui que já mudou a cor para preto. E o outro lado a mesma coisa. No LED chama ânodo, esse lado positivo, a gente vai ligar ele na energia, na alimentação de energia. Então, clica nele uma vez. Eu vou clicar aqui na energia de 5 volts. Clico aqui na entrada de 5 volts. Todo fio por onde passa energia, ele tem o padrão de ficar na cor vermelha. Então a gente muda aqui para vermelho. LED ligado. O que a gente vai fazer agora é iniciar uma simulação. E olha o que acontece quando a gente clica no botão iniciar simulação. O LED estoura. Ele dá a informação que a corrente no LED atual é de 483 mA, enquanto máxima absoluta de 20 mA, ou seja, está passando 480 de energia e ele só aguenta 20, consequentemente ele estoura. Virtualmente não estraga, a gente para a simulação e pode trabalhar com ele novamente. Fisicamente, se isso acontece, as peças, tanto a entrada do seu Arduino pode queimar, quanto o LED pode queimar. Então o ideal é todo o projeto, antes da gente fazer ele de forma física, é montar ele de forma digital. Ver quais são os valores, ver quais são os equipamentos, ver quais são os pontos que a gente vai trabalhar. Depois que na simulação ele estiver certo, a gente vai para a parte física, a gente vai para a parte mecânica. Então o que nós vamos fazer? Está passando muita energia. O LED realmente ele precisa de 5 volts. Só que internamente essa energia é convertida para miliampere ou ampere. E no caso é o que está acontecendo. Está chegando 480 mA de energia, quando na verdade o LED só pode receber 20. Então a gente precisa de uma forma que reduza essa energia, que faz com que essa energia fique menor. E a forma de reduzir a energia é utilizando esse componente chamado resistor. Esse resistor ele tem a função de reter energia, então ele afunila. Toda a energia vai nele, só que ele vai afunilar a energia que vai sair pelo outro terminal, pela outra ponta dele. Ou seja, ele vai manter parte da energia interna nele e a outra parte ele vai liberar. E é o que nós vamos ligar aqui na parte positiva do nosso LED. Então, a gente vai colocar um resistor aqui na tela. Eu vou colocar ele mais para baixo aqui do LED. E esse resistor, ele tem essa caixinha de informações onde eu posso colocar um nome para ele. Então, eu vou chamar de resistor LED vermelho. É uma boa prática nomear os componentes para que a gente não se perca na hora de trabalhar. E o valor da resistência a gente vai mudar. Para LED simples, que é o LED que a gente costuma encontrar normalmente nas lojas, ele tem um valor de, ela tem que ter uma resistência de 220 ohms. Então repara que a energia sai em volts, ela chega no LED em ampere, só que eu preciso nesse meio do caminho converter a energia para ohms, converter essa unidade para ohms. Tá? Então, por padrão, os LEDs trabalham com 220 ohms. Então eu mudo aqui a resistência para 220, olha como ele muda a cor do resistor. Ele estava 1, ele estava com essas cores. Se eu colocar 220, ele muda as cores. A unidade tem esse K e esse símbolo. O K é de quilo e esse símbolo é ohm. Então, no caso, a resistência está com 220 kΩ. Eu preciso deixar só para ohms. Então, a gente clica nessa setinha e seleciona a opção de ohm, que é só o símbolozinho solto. Tá? Então, mudamos a resistência para 220 ohms. Agora, o que a gente faz?
eu preciso fazer com que essa energia ela passe primeiro pelo resistor para depois ir para o LED. Então, a ponta da energia que está ligado aqui no nosso LED, a gente clica no fio uma vez, ele vai criar os dois pontos aqui. Esse ponto que está ligado na ponta do LED, a gente clica, segura e arrasta até uma ponta do resistor. Não tem diferença, pode ser qualquer um dos lados. Então agora, ao invés do fio estar saindo do Arduino e indo para o LED, ele está saindo do Arduino e indo para o resistor. E na outra ponta do resistor a gente vai ligar um fio no LED, também na cor vermelha. Então eu não estou ligando mais diretamente a energia no LED para não correr o risco de queimar. Eu faço a energia vir para o resistor e do resistor ela vai para o LED. E do LED ela volta para o Arduino. Fazendo essa ligação a gente pode iniciar a simulação. Que olha o que acontece quando a gente inicia a simulação. O LED está aceso, o Arduino ligou e o LED acendeu. Para a gente ver a diferença, eu vou parar a simulação e olha só, como não tem nenhuma sombra aqui dentro. Ele está todo escuro. Quando a gente liga, inicializa a simulação, ele cria como se fosse essa sombra aqui para indicar que o LED está ligado. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu como ligar um LED no Arduino. Dessa forma, a gente pode ligar mais de um LED, nós podemos fazer semáforos, nós podemos ligar LEDs de cores diferentes, só que ele está ligado direto na energia, eu não posso controlar ele. Um exemplo do que eu quero dizer. Eu vou ligar um outro LED. Nós vamos fazer a ligação de um segundo LED agora. Então, esse LED, eu vou mudar a cor dele para verde. Então, eu vou clicar aqui na setinha de cor e eu vou mudar para verde. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar um fio na ponta negativa dele até um GND aqui de cima. Vou mudar a cor para preto. E eu vou ligar também na ponta desse terminal um fio positivo para esse LED aqui, na cor vermelha. Então, de um resistor eu fiz duas ligações. Na ponta desse resistor está saindo energia para esse LED e na ponta desse resistor está saindo energia para esse LED. Se eu iniciar a simulação, os dois LEDs acenderam. A gente pode verificar que os dois acenderam. Só que eu não consigo controlar esses LEDs. Eu não posso fazer eles piscarem, por exemplo. Ou eu não posso dar um tempo para um acender e depois o outro acender. Ou eu não posso controlar ele. Fica o vermelho aceso. A hora que identifica, por exemplo, uma presença, ele muda para o verde. Porque ele está ligado direto na energia. Então, a gente viu agora como é que liga diretamente na energia. Na próxima aula, nós vamos programar esse LED. Nós vamos ligar ele de uma forma que a gente possa programar, que a gente possa desenvolver melhor um trabalho com ele. E nós vamos utilizar esse mesmo projeto, dessa mesma forma, só que nós não vamos ligar ele mais direto na energia do Arduino. Nós vamos ligar ele nos pinos de controle para que a gente possa controlar que horas cada um desses LEDs vai funcionar. A gente vai mexer um pouquinho com programação. Então, se gostou dessa aula, deixa aqui no comentário o que achou. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber as informações dos próximos vídeos. E clica no gostei se achou a aula bacana. E a gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado, gente, e até mais.